Mas teremos que os regimes de bens no âmbito do casamento da união estável, porque a união estável também, por regra, havendo omissão de um regime de casamento, as partes não foram no tabelionato de notas, no registro de títulos de documentos, fazer ali o documento optando pelo regime de bens, pelo silêncio, pela omissão, nulidade. O regime legal supletivo hoje é o da comunhão parcial de bens. É ele que deve prevalecer. No mesmo sentido, verifica-se que isso vai ocorrer em relação ao matrimônio. As uniões homoafetivas, que vão ser convertidas em casamento, e também poderão optar os regimes patrimoniais de bens que vão reger os seus convívios. Mas temos hoje no Código Civil o da comunhão universal de bens, que muitos autores ressaltam que era aquele que era adotado pelos nossos avós, bisavós e, quem sabe, pais, de acordo com a idade das pessoas. Já foi o regime legal e supletivo até a lei do divórcio, 6.515 de 1977. Depois é que o regime da comunhão parcial de bens passou, então, a ser o regime legal e supletivo. Antes, portanto, era o regime da comunhão universal de bens. Esse regime em que, por regra, todos os bens de antes, durante, comunicam na constância do casamento e irão ser partilhados. Há exceções. Sabe-se, por exemplo, que com o regime da comunhão universal de bens e da separação obrigatória, os cônjuges não irão concorrer em relação aos bens particulares numa sucessão hereditária com os descendentes. Mas haverá outras circunstâncias a ser analisado nesse âmbito dos regimes de casamento. Temos aí a presença do novo regime da participação final dos aquestos, que veio substituir aquele antigo regime chamado dotal, que existia no Código Civil de 1916, em que a nubente, quando vinha para o casamento, tinha que trazer um dote, um equívoco, ultrapassado, que o novo regime da participação final dos aquestos veio substituir. Este regime da participação final dos aquestos é de pouca utilização porque ele é misto e híbrido. Ele é híbrido porque ele se inicia no regime da separação total de bens e, no final, será decidido por meio dos regramentos do regime da comunhão parcial de bens. Da mesma forma, é considerado misto porque traz fragmento dos demais regimes de bens aí nos casamentos. Dificilmente vamos encontrar pessoas adotando esse regime de bens, porque o legislador, consoante se colhe da doutrina civilista, teria adotado este regime analisando o casamento numa perspectiva de uma empresa, onde ambos os cônjuges teriam seus rendimentos, lucros ou gastos, e ali, no meio deles, teríamos um contador para fazer a avaliação exata do que o cônjuge e a cônjuge ganharam, gastaram ou tiveram de lucro, para o que sobrar fazer a partilha, participação final dos aquestos. Muito complexo o casamento, por mais que se queira ter olhos para uma empresa que seja de difícil gestão, mas ele necessita, sobretudo, de afeto, de amor, de cumplicidade, de se distanciar um pouco dessas regras de tratativas de divisão patrimonial antecipada, como se o que está unindo as pessoas ali fosse apenas o aspecto patrimonial, material. Não, o casamento tem muito mais do que isso. É claro que existe os regramentos necessários para proteger o casal, os filhos, em relação a esses valores patrimoniais adquiridos nesse período, mas eles não podem sobrepor o afeto, a convivência, que já muitas vezes é cansativa, tumultuada, a mulher que trabalha o dia inteiro, o marido que trabalha, e ali colocar um contador no meio da sala da residência para controlar diariamente os gastos
que ambos os cônjuges tiveram loucos para saber o que pode se partilhar, é muito difícil disso dar certo. Mas, lá do outro, nós vamos encontrando o regime da comunhão parcial de bens. Esse é o mais adotado, é considerado legal e supletivo, e nele, por regra, irão comunicar os bens que foram adquiridos por esforços comuns na constância do casamento, os chamados aquestos. Muitas vezes observa-se na doutrina civilista a diferenciação de aprestos ou esponsais para aquestos. Os noivos, nubentes, durante esse período limiar do casamento, vão adquirindo patrimônio, comprando mobiliários, móveis, eletrodomésticos, que pretendem utilizar na constância do casamento. Aquilo que é adquirido anteriormente com o propósito de ser utilizado na constância do casamento é tratado pela doutrina civilista como sendo aprestos ou esponsais. Então é preciso ficar bem diferenciado os aquestos de aprestos ou esponsais. Mas vamos analisando que temos ainda o regime da separação obrigatória de bens, que é aquele imposto para os nubentes, companheiros ou conviventes, quando possuírem 70 anos ou mais, ou estiverem adstrito àquele contexto das causas suspensivas do artigo 1523 do Código Civil, vieram de anterior casamento, fizeram divórcio, mas não fizeram a partilha dos bens. Estão vindo de uma viuvez, mas não fizeram também ainda a partilha de bens. Enfim, trata-se da situação do nubente, ou anubente, que tendo 16 anos, necessita do consentimento do pai ou da mãe, ou de ambos, ou até de uma terceira pessoa que está assistindo a eles nos atos da vida civil. No que concerne a anubente com idade núbil, quando vai se casar, ela necessita do consentimento de ambos os pais, estando eles presentes, ou até da pessoa que vem assistindo a ela nos atos da vida civil pela ausência de pai e mãe. De modo que muitas vezes ocorre o fenômeno de não consentimento, seja da mãe ou do pai, ou de ambos, para este casamento em idade núbil. Verificando essa situação, caso a nubente discorde, achando se tratar de algo meramente injusto e discriminador, ela poderá ir às varas da infância e juventude solicitar o suprimento desse consentimento materno ou paterno, ou de ambos. E ali o juiz, verificando que essa ausência de suprimento materno ou paterno trata-se de circunstância meramente discriminatória, por exemplo, de um rapaz que usa piercing, que não está atualmente trabalhando, ou que tem uma origem financeira ou familiar que não está no mesmo nível daquela moça que está querendo casar em idade núbil, poderá, nesse momento, após a intervenção do Ministério Público, o juiz suprir esse consentimento materno ou paterno, ou até ambos, num momento só. Quando se olha essas exigências para a adoção do regime da separação obrigatória, é que surgem essas situações que trazem discussões, controvérsias, provavelmente porque quando verifica-se que a nubente é a idade núbil, é uma pessoa que está com 16 anos e que, numa era da comunicação, onde se tem todas as informações, essa pessoa às vezes está namorando desde 13, 14 anos e conhece todo esse aspecto de envolvimento afetivo, já tem esse longo convívio, e mesmo assim a ela é imposta essa obrigação da separação de bens enquanto regime. Da mesma forma, isso se dá em relação à pessoa de 70 anos, o idoso, como se fosse uma pessoa decrépita, que não tivesse mais possibilidade de deliberar sobre os seus anseios, vontades e sobre o seu patrimônio. Uma situação que encontra muitos apontamentos doutrinários contrários no momento em que as estatísticas do IBGE mostram que
As pessoas estão vivendo 75, 80, até 90 anos. Então a média de vida subiu muito. E elas se apresentam no plano até discriminatório, retirando a liberdade dessas pessoas. Teremos ainda aí nesse universo situações justas, que é claro que a pessoa que se divorciou, mas ainda não fez a partilha de bens, deverá cuidar inicialmente desses aspectos. Da mesma forma, o viúvo, a viúva que vem de uma situação de morte de um dos cônjuges, deverá promover a sucessão hereditária partilhando os bens daquele anterior casamento, até por questão de justiça. Nós temos conhecimento que hoje a alteração do regime de casamento é possível, por vontade das partes, de forma judicial, para se proteger o interesse de possíveis credores aí, nesse contexto do matrimônio, da união estável, não gerar prejuízo a nenhum deles. Quando se adentra esse contexto dos regimes de bens que vigoram no casamento, na união estável ou união afetiva, é indispensável dar uma analisada no conteúdo da súmula 377 do STF. Essa súmula trouxe o entendimento que mesmo no regime da separação obrigatória de bens, que é aquele imposto para os nubentes, companheiros ou conviventes, quando possuírem 70 anos ou mais, ou estiverem adstrito àquele contexto das causas suspensivas do artigo 1523 do Código Civil, vieram de anterior casamento, fizeram divórcio, mas não fizeram a partilha dos bens. Estão vindo de uma viuvez, mas não fizeram também ainda a partilha de bens. Enfim, trata-se da situação do nubente, ou anubente, que tendo 16 anos, necessita do consentimento do pai ou da mãe ou de ambos, ou até de uma terceira pessoa que está assistindo a eles nos atos da vida civil. Assim, a súmula diz que, mesmo nesse regime da separação obrigatória de bens, aqueles que forem constituídos por esforço comum entre os cônjuges, no contexto do casamento, ou companheiros ou conviventes na união estável ou união afetiva, ao final do casamento ou da união estável, seja por morte de um dos cônjuges, dos companheiros, ou por divórcio ou separação, esses bens que foram constituídos por esforços comuns deverão ser partilhados. Com isso, verifica-se da parte de diversos segmentos doutrinários que houve um esvaziamento no regime da comunhão parcial, que trata que os bens adquiridos por esforço comum, na constância do casamento ou da união estável, ao final deverão ser partilhados entre os cônjuges ou companheiros ou conviventes. Já tínhamos, portanto, esse regime da comunhão parcial. Mas com essa súmula 377, restou complexidade, inclusive para a adequação do regime da separação obrigatória. E aqui é indispensável pontuar que há que se diferenciar entre o regime da separação total de bens convencional ou optativa entre os cônjuges e essa separação obrigatória, imposta por lei nas circunstâncias que aqui dissemos. O que se verifica nessa situação, a partir do teor dessa súmula, inclusive reforçado por entendimento do STJ recente, determinando o seu cumprimento, é como se estivesse tirando a autonomia privada, particular das partes, as suas liberdades de poderem optar por um regime onde vai inexistir a comunicação de qualquer bem. Os cônjuges poderão optar por isso, os companheiros, os conviventes, e não há nada que possa impedir. Não se pode suprimir a liberdade das partes
nesse contexto do casamento que envolve interesses patrimoniais e principalmente nessas suas autonomias privadas ou patrimoniais. É esse o posicionamento recente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. E filiando-se a ele, segue a corrente majoritária civilistas caminhando nessa direção. É preciso resguardar a liberdade das partes, dos nubentes, dos conviventes, dos companheiros e, sobretudo, as suas autonomias privadas e patrimoniais nesse contexto. Há sempre uma curiosidade recorrente dos nubentes, companheiros, conviventes, enfim, das pessoas que estão querendo entabular um casamento, uma união estável, uma união afetiva, quais seriam os bens que irão comunicar na constância do casamento ou da união estável, união afetiva, e é claro que serão partilhados ao final desses institutos, porque um dia eles poderão acabar por meio do divórcio, da nulidade, da anulação, por morte de um dos cônjuges, companheiros ou conviventes, ou pela declaratória de dissolução da união estável. Regra geral, é importante que se analise que o regime da comunhão universal de bens, comumente adotado pelos nossos avós e até os nossos pais, para alguns de nós aí que já temos uma idade já mais avançada, a regra é que neles os bens de antes, durante, comunicam na constância do casamento e irão ser partilhados. Outro signo que concerne ao regime da separação obrigatória, nos termos das circunstâncias que aqui elucidamos, que deverá ser adotado, consoante a súmula 377, aqueles bens que foram adquiridos por esforços comuns, por ambos os cônjuges, conviventes ou companheiros, na constância do casamento da união estável, esses, ao final dessas instituições, deverão ser partilhados. Mas vamos observando que, se o regime é o da separação total, fruto de opção, convenção das partes, sem determinação obrigatória da lei, nenhum bem irá ser partilhado ao final e nem tampouco trazerem repercussões entre os cônjuges durante o casamento ou união estável. Mas há que se analisar que alguns bens, mesmo fora dessa constância do casamento, de não terem sido adquiridos durante o casamento, mas fora dele ou até antes dele, poderão comunicar-se. A exemplo do que se dá em relação ao regime da comunhão universal de bens, que os bens adquiridos antes e durante o casamento irão comunicar e serem partilhados. Observe os bens que são adquiridos por fato eventual, que são sorteios, bingos, loterias, mesmo que um dos cônjuges tenha utilizado seu dinheiro particular para comprar a loteria, a cartela, participar do jogo, os valores adquiridos com esses fatos eventuais serão partilhados entre os cônjuges na constância do casamento e, é claro, após o final do casamento ou da união estável ou uma afetiva. Mas alguns bens, por regra, jamais irão comunicar entre os cônjuges na constância do casamento, da união estável ou uma afetiva, que é os bens adquiridos antes do casamento. Essa é a regra que está prevista na legislação civil. Por exemplo, uma doação que vem aí de fora, com caráter de incomunicabilidade, vai apenas para aquele donatário, o beneficiado por essa doação. Mas se essa doação vier com caráter de comunicabilidade, em caráter conjunto, poderão comunicar-se. Quando se analisa os salários, verbas salariais, rescisórias, soldos, montepios, aposentadorias, esses valores, consoante se verifica da doutrina civilistas, eles são particulares. E nessa condição não irão comunicar entre os cônjuges na constância do casamento
ou entre os companheiros ou conviventes na união estável. Mas se porventura esses valores forem revertidos em bens em prol do casamento, da união estável, uma afetiva, eles passarão a comunicar e deixarão de ter esse caráter particular. Há alguns bens que possuem caráter personalista, como os instrumentos profissionais, utilizados pelos cônjuges, companheiros ou conviventes nas suas profissões, nos seus trabalhos. Instrumento de trabalho do advogado, seu computador, seus livros. Instrumento de trabalho da médica, bisturi, tudo aquilo que utiliza ali na sua clínica. O odontólogo, são considerados bens personalíssimos, que não irão comunicar entre os cônjuges na constância do casamento. Cabe registrar aqui que é possível entre os cônjuges existir uma sociedade comercial, serem sócios entre si ou até de terceiros, desde que o regime não seja o da comunhão universal ou da separação obrigatória. Haverá sempre a exigência da outorga uxória, que é a autorização do outro cônjuge que não participou, por exemplo, da venda de um imóvel, de uma garantia de direito real imobiliário. E o regime de casamento não é o da separação absoluta de bem, então necessita da outorga uxória do cônjuge que não esteve aí participando da transação imobiliária, da venda de determinados bens. Mas nós vamos verificando que os bens que constituem a empresa de um dos cônjuges, independentemente do regime de casamento, ele poderá vendê-los, aliená-los e até constituir empréstimos para aquela empresa, independentemente de outorga uxória do outro cônjuge. Mas, costumeiramente, a regra é a necessidade dessa outorga uxória, salvo no regime da separação total de bens, para que exista o comprometimento patrimonial do casal ou dos conviventes ou companheiros, por exemplo, na aquisição de empréstimos, doações, renúncias, vendas de bens imóveis e assim por diante. Essa é a regra geral de participação e intervenção de ambos os cônjuges, com essa necessidade do manifesto, da assinatura, enfim, da outorga uxória do outro cônjuge que não esteve mais de perto acompanhando essas transações imobiliárias, negociais, de renúncia, de aquisição de empréstimos. Aqui sempre vale lembrar, às vezes o bem que chegou para o casamento, o patrimônio, ou para a união estável, é fruto de uma ação ilícita, criminosa. Se o cônjuge que estava em casa não usufruiu, gozou de nenhum benefício desse bem, ele não vai responder conjuntamente com aquele cônjuge que praticou o ato ilícito ou criminoso, infracional, a exemplo de sonegação fiscal, imposto de renda, para ali obter rendimentos e reinseri-los no âmbito do casamento. Se o cônjuge é inocente e não usufruiu desses benefícios, jamais poderá responder solidariamente ou numa coparticipação com o autor dessas ações ilícitas, ou até mesmo no processo infracional instaurado pela Receita Federal, no exemplo aqui dado. Mas ainda cabe observar aqui algumas diretrizes que nos chegam dos enunciados da Jornada de Direito Civil. Por exemplo, temos um enunciado que diz que se o nubente está diante daquela circunstância de separação obrigatória de bens, ele poderá optar, seja pelo contrato, seja na escritura ali durante o processo de habilitação de casamento, pelo regime da separação total, opcional ou convencional. Vamos ainda observando, nesse mesmo contexto de exigências e obrigações, que
essa pessoa de 70 anos ou mais, que é obrigada a adotar o regime da separação obrigatória de bens, e para ele, inclusive, a situação é muito complexa, porque a numbente em idade núbio, que depende do consentimento do pai ou da mãe, ou de ambos, ou de uma terceira pessoa, na ausência dos pais, ao atingir 18 anos, poderá judicialmente buscar a alteração desse regime, desde que não gere prejuízo para os terceiros. Da mesma forma, aqueles que estão casando aí com circunstâncias de causas suspensivas, ali do artigo 1523 do Código Civil, que vêm de um divórcio ou de uma viuvez, mas não fizeram ainda a partilha dos anteriores bens. Quando eles fizerem essa partilha, tanto em relação ao divórcio como ao inventário que gerou essa viuvez, eles podem buscar judicialmente a alteração desse regime de casamento, é claro, desde que não gere prejuízo para o terceiro. Mas aquele que casa nesse regime da separação obrigatória de bens com 70 anos ou mais, ele não poderá fazer alteração desse regime. Essa é a lição que se colhe da doutrina civilista majoritária. Mas em relação a ele, há uma observação que vamos aqui trazer, que diz respeito a um enunciado aí também dessa jornada de direito civil, dizendo que se ele vem de uma união estável e já tinha 60 anos ou mais nessa união estável, ao casar-se, não é mais obrigatório adotar o regime da separação obrigatória de bens. Então, muitas vezes a pessoa já está aí com 10, 20, 30 anos numa estrutura de entidade familiar chamada união estável. E quando resolveram casar-se ou converter a união estável em casamento, ele já tinha 60 anos ou mais. Assim, ele não estará obrigado a adotar o regime da separação obrigatória de bens na conversão dessa união estável, aqui em discussão, para o casamento. São alguns aspectos pontuais aí, envolvendo os regimes de casamentos, com todos os reflexos, repercussões que eles vão gerar para os cônjuges, conviventes, companheiros na união estável ou homoafetiva, e, é claro, os cônjuges no casamento, e todos esses aspectos que envolvem, sobretudo, interesses patrimoniais e a divisão deles no final do casamento ou da união estável, seja por morte de um cônjuge, de um companheiro, por nulidade do casamento, divórcio, ou por articulação da ação declaratória de dissolução da sociedade, conhecida aí por união estável. Estamos chegando ao final de mais uma videoaula. Da nossa parte, foi um imenso prazer poder compartilhar esse conteúdo com os acadêmicos, o público que nos segue. Se essa temática de algum modo foi interessante para você, para a sua vida, para a sua atividade profissional, nos dê um retorno disso, porque o seu retorno será o nosso estímulo para continuar estruturando esse tipo de atividade, compartilhando a esses conhecimentos. Visite o nosso canal no YouTube, se inscreva, convide outras pessoas para estarem aí conhecendo algumas notações jurídicas de temáticas comuns, recorrentes no nosso dia a dia, nos seus estudos para concurso. Você que é acadêmico, está aí concluindo o curso de Direito ou iniciando, que tenha uma situação jurídica por decidir, e a gente pode estar aqui de alguma forma auxiliando, trazendo alguma notação jurídica, doutrinária, jurisprudencial, que possa elucidar ou trazer algum esclarecimento. Por isso, deixe o seu manifesto, curta, deixe o seu like lá no nosso canal, na videoaula. De cara, nós vamos nos despedindo, agradecendo a sua audiência.
a sua companhia, que foi importantíssimo, e principalmente esse retorno da sua parte, seja em forma de manifesto, crítica, elogio, aquilo que quer que seja, mas que mostra essa forma de interagir, estimulando da nossa parte a continuidade dessas atividades. Um abraço.